Olá, que alegria estar com você mais uma vez. Obrigado por conectar os nossos vídeos e é uma honra poder dizer para você que Jesus te ama, Jesus tem planos para você, Ele quer abençoar a tua vida e tua família. Estamos falando nesses últimos vídeos e nesse vídeo de hoje sobre oportunidade em meio à crise. E dentro dessa perspectiva de crise, é importante algo que é o tema de hoje: aprender a enfrentar as adversidades. Nós não podemos deixar as adversidades por aí, nós temos que vencê-las. E eu entendo que a palavra de Deus nos ensina muitos valores a respeito disso, porque há pessoas que se acomodam, há pessoas que se assustam, há pessoas que se inibem, mas eu e você não podemos estar nessa não. É a nossa hora, é o nosso tempo, Deus nos ama e a gente tem que se levantar. Olha que texto, para mim, muito louco. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é louco isso? Como que eu vou me alegrar por passar por provação? Que papo é esse? Eu queria lembrar você que o reino de Deus, ele é um reino como se fosse de ponta cabeça. É melhor dar do que receber. Existem princípios tremendos. E esse texto fala disso. Aí o autor aqui, ele continua, ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a vida se faz necessário para que o nosso processo de amadurecimento, quer seja espiritual, emocional, intelectual, que ele venha, e o nosso processo de ser íntegro, completo, venha. A gente tem que passar por desafios, passar por adversidades. E a gente tem que se alegrar por isso. A gente não pode permitir que a tristeza alcance as nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente precisa entender algo. A alegria é um instrumento espiritual de Deus que produz força na nossa vida. Mas o que eu quero dizer aqui, se você ler comigo 1 Pedro 4, 12, talvez até 16, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Presta atenção, quando eu estou falando que a Bíblia diz para a gente se alegrar pelas lutas, adversidades, a Bíblia está dizendo que existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento daquele que está buscando nos valores do reino, na verdade, na paz, na justiça, na alegria, na santidade. Ele está buscando estabelecer uma vida nesses valores e por causa desses valores ele está passando guerra. Vou te dar um exemplo. Você é comerciante. Porque você ama a Deus, você vai dar para o César o que é de César, você vai pagar imposto. E porque você está pagando imposto, você não consegue fazer um preço tão competitivo com o outro que não paga imposto. Você está sofrendo. Ele está dizendo, se alegra. Porque em você se alegrar, você vai vencer as suas adversidades. Você vai chegar num novo nível de maturidade. Mas ele não está dizendo para eu me alegrar se existe dentro do meu caráter as mesmas complicações que ele chama aqui de ladrão, criminoso, assassino, aquele que se mete em negócio alheio. Há dois tipos de sofrimento. Há um sofrimento que você passa por uma guerra que está relacionada aos frutos da sua ambição, pecado ou rebeldia a Deus. Não se alegra com isso não. Com isso daí você tem que chorar para se arrepender. Você tem que buscar o verdadeiro arrependimento. É para se alegrar se as nossas guerras são frutos da nossa posição em Cristo. Para falar sobre isso, tem um homem na Bíblia, José, filho de Jacó. Esse cara passou por muita guerra. Ele foi traído pelos irmãos. Ele era um sonhador, foi traído pelos irmãos. Ele foi fiel em situações difíceis. Tem uma história que quando ele foi vendido pelos irmãos, ele chegou no Egito e ali foi contratado para trabalhar na casa de um homem que chama Potifar. Esse homem
percebeu que ele era uma boa pessoa, deu autoridade para ele na casa, e chegou um momento que a esposa desse homem quis algo com ele, ele fugiu, e porque ele fugiu, ele foi tido por culpado, foi preso. Ou seja, um sonhador, traído pela família, traído pelos irmãos, foi fiel nas situações difíceis, na cadeia. Ele foi tão excelente na cadeia que ele teve a chave da prisão. Mas mesmo assim, foi perseguido, mesmo assim foi esquecido pelos amigos. Ele resistiu à tentação, nesse caso da mulher. Mas sabe, a palavra de Deus conta em Gênesis 40, depois você pode ler, de versículo 4 a 8, conta que ele continuou crendo. Ele continuou crendo, acreditando em Deus. Ele sofreu, irmão, foi para a cadeia, foi vendido, foi perseguido, tantas coisas. Mas a palavra diz que os sonhos dele se cumpriram. Sabe por que os sonhos dele se cumpriram? Olha o que diz Gênesis 45, 3 a 5. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. E ele disse para os irmãos que tinham vendido ele. Na verdade, eles iriam matar, por causa do irmão mais velho, venderam como escravo. Ele encontra os irmãos que venderam ele. Ele fala: chega mais perto, diz o texto. Cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Sabe, eu preciso enfrentar as adversidades. José, ele enfrentou cada uma delas. Por quê? Porque ele conhecia o Deus dele. Ele podia ficar um cara magoado. Ele podia, nesse dia, ele era já alguém de muita autoridade no Egito, ele podia, quando ele viu os irmãos, mandar os guardas prender, chicotear, talvez matar. Mas sabe o que ele disse para aqueles irmãos? Irmãos, o que vocês fizeram fez parte de um plano. E hoje eu estou maduro, eu estou íntegro. Hoje eu tenho comida para que Deus coloque na casa dos nossos pais. Hoje eu estou numa posição. E Deus permitiu a minha guerra, a minha adversidade, para eu estar nessa posição hoje. Que história, hein? Se a gente tivesse aqui 2, 3 horas de vídeo, dava para contar partes e partes dessa história. Mas é o que eu queria dizer para você. Muitas pessoas perdem o melhor de Deus, sabe por quê? Porque vem uma adversidade e elas se entregam. Vem uma adversidade e elas desanimam. Vem uma adversidade, elas baixam a cabeça. Vem uma adversidade, eles criam inimizade. Vem uma adversidade, eles arrumam confusão. Ouça, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E se você quiser, a palavra se cumpre na tua vida. Que palavra? Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Saibam que as adversidades da tua vida podem fazer bem para você. Ao invés de você chorar, ao invés de você ficar triste e magoado, se levanta, querido, enfrenta as adversidades, passa pelas tuas provas, você vai ser aprovado, você vai viver o melhor do Senhor. Quero te convidar a orar comigo. Pai, nessa conversa sobre as adversidades, eu quero essa loucura da palavra. Como diz o autor de Tiago, nós temos que nos alegrar. Temos que ter por motivo de grande alegria passar por tribulações. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Não no sentido religioso, para me mostrar, mas no sentido de aprender rápido, porque eu quero chegar à minha maturidade, minha integridade. E eu quero pedir isso por essa pessoa linda que está com a gente. Deus, não permita que a gente se entregue à primeira crise, à primeira luta. Mas, Senhor, usa dessas crises para nos fazer mais fortes. Usa dessas crises para nos levar ao nosso potencial. Deus, que haja agora, Pai, sobre nós um renovo do Senhor para enfrentar as crises. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor foi ungido, o Seu Filho foi ungido com óleo de alegria. Derrama desse óleo sobre nós, para que a gente possa, Senhor Deus, olhar para as nossas adversidades. Talvez como Davi olhou para Golias e dizer: eu sei quem eu sou e sei quem você é. E aquele gigante pôde cair. Que as nossas adversidades venham ao chão e que a gente possa ter grande vitória. Obrigado por esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Bom estar com você. Deus te abençoe. Nesse tempo que estamos falando de crises, queremos dizer algo importante para passar por isso. Perseverança.
Temos que perseverar sempre. Diz a palavra de Deus em Jó 17:9. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. A primeira parte do versículo eu acho muito linda. Seguir o caminho firmemente.